Carta aos Hebreus, capítulo 10. Verso de número 25. Diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esta palavra admoestações pode também ser traduzido como antes, nos encorajemos uns aos outros. Fecha os olhos, vamos olhar só mais uma vez. Pai Santo, glorifica teu nome aqui essa noite. Sem a demonstração da graça e do Espírito Santo, é só mais uma palestra. E nós estamos fartos de palestras, de PowerPoints. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Eu sei que eu não sou digno nem merecedor de pedir tal coisa, mas eu me atrevo, por causa daquela cruz, e da aliança que ali foi feita. Faz teu reino avançar, Senhor. Receba glória para si, nos conforma a imagem do seu Filho, em nome de Jesus, amém. Presta atenção, irmão, no que nós vamos ver aqui, rapidamente. Eu não quero tomar muito seu tempo. Eu vim de uma viagem bem cansativa, de quase 30 dias, em Washington e na Virgínia, participando do seminário 9 Marcas, do Mark Dever, e cheguei no sábado, já tive que pregar 2 vezes, o sábado e o domingo, e já viajar aqui hoje, então estou bem cansado, a voz bem limitada, debilitada, espero que você compreenda. Eu quero falar essa noite a vocês e aos que me ouvem pela internet, que vão ouvir quando for editado pelo YouTube, sobre esse fenômeno de desigrejados. Não seja um desigrejado. O que é um desigrejado? É aquele que acredita que pode professar a fé dele em Cristo, que pode ser um cristão saudável, sem fazer parte de uma igreja, sem fazer parte de uma denominação, ou sem fazer parte da igreja institucionalizada. Uma igreja que tem templo, CNPJ, pastor, diácono, presbítero, tesoureiro. Este é o desigrejado. Ele acredita que ele pode professar a fé dele fora a parte da igreja. É aquele que cultua Deus sozinho, lê a Bíblia em casa, ora e assiste sermões pela internet. Segundo estatísticas feitas por especialistas, dizem que 20% dos evangélicos não estão ligados a nenhuma igreja. 20% de todos aqueles que professam fé em Deus, nós temos aí quase 50 milhões de evangélicos no Brasil, então uma grande fatia de evangélicos se dizem desigrejados, não estão ligados a igreja alguma, nem estão envolvidos com instituição alguma. E esse é um fenômeno que tem crescido a cada dia, que tem crescido em larga escala. E talvez você que me assiste aqui pessoalmente ou me vê pela internet, faça parte desses números, faça parte desse movimento, faça parte disso que está acontecendo, seja um desigrejado. Mas eu quero dizer já, à guisa de introdução, como diz o pastor Hernandes, que eles estão equivocados, que o fenômeno dos desigrejados é antibíblico. A palavra de Deus, as Escrituras não apoiam essa prática, não apoiam os desigrejados.
Não existe a igreja sou eu. Não. A igreja somos nós. Não existe eu sou a igreja. Não. Existe nós somos a igreja. Paulo compara a igreja com o corpo. Quem já viu um corpo humano feito de um só membro? Levanta a mão. A quem Paulo compara o corpo? Logo, um membro único não pode ser igreja. Corpo, para ser corpo, é um conjunto de membros. O que é um corpo? Um conjunto de membros interligados. Quando Paulo vai dizer que a igreja é um corpo, a igreja não pode ser formada de um único membro. Você não pode cultuar sozinho, ao menos que as condições te obriguem. Então eu quero que você grave essa palavra. Igreja não sou eu. Igreja somos nós. Eu sou a igreja. Errado. Nós somos a igreja. Certo. Agora, por que as pessoas têm se tornado desigrejados? Por que este fenômeno tem acontecido e tem crescido? Qual é a causa desse fenômeno? Qual é a razão das pessoas estarem com aversão da igreja institucionalizada? Qual é o motivo das pessoas estarem abandonando a igreja para seguir uma carreira solo? Qual é o motivo desse fenômeno? Eu vou abordar aqui 3 grupos, para você entender a razão pela qual está fazendo eles se afastarem da igreja. O primeiro grupo, tornaram-se desigrejados pelas feridas causadas pela igreja ou pelas igrejas que passaram. Muitos não estão envolvidos mais em uma igreja, não estão integrados mais em uma comunidade, não estão mais envolvidos, decidiram se desigrejar, se desvincular, por causa das feridas causadas pelas igrejas em que estiveram. Pessoas que ficaram durante anos convivendo com falsidade, engano, assistindo escândalos, corrupção, pessoas que foram pressionadas, oprimidas, enganadas, saqueadas, despojadas. Essas pessoas, durante todo esse tempo, foram extremamente machucadas por líderes, pastores, membros inescrupulosos, pessoas desonestas. Isso causou o quê? Causou um trauma nessas pessoas. Elas estão com trauma da igreja, trauma de púlpito, trauma de culto, trauma de comunhão, trauma de reunião de conselho, trauma de reunião de sínodo, trauma de assembleia, trauma de disciplina, trauma. Então elas não querem nem saber de igreja, não querem nem mencionar de igreja. Essas estão tristes, presta atenção, elas não estão tristes com Deus, não estão decepcionadas com Deus, não estão magoadas com Deus, elas não abandonaram Deus, elas estão tristes com a hipocrisia da igreja, elas estão feridas com a hipocrisia da igreja, elas estão magoadas com a hipocrisia, a falsidade da igreja. Por conta disso, decidiram não mais cultuar. Eu cansei de sofrer, eu cansei de mentira, eu cansei de escândalo, eu cansei de hipocrisia, eu não quero mais falar de igreja. Todavia ela não está triste com Deus, mas com a igreja. Esse é o primeiro grupo que se tornou desigrejado. A causa, trauma pelos danos causados pela igreja. O segundo grupo, que se tornou desigrejado,
Qual foi a causa? Esses são aqueles que tiveram seus olhos abertos, estavam no engano, estavam cultuando em seitas, estavam adorando um falso Deus, estavam lá no movimento neopentecostal, estavam lá participando de bruxaria, de atos bizarros, hediondos, servindo a campanhas, a falsos profetas. E o que aconteceu? Pela internet, assistindo sermões, assistindo pregadores expositivos, John MacArthur, Paul Washer, Joel Bick, Hernandes, lendo livros, Martyn Lloyd-Jones, John Owen, Richard Baxter, Charles Spurgeon, lendo as Escrituras, e alguns ao ler as Escrituras, outras pelo poder, o toque, a iluminação do Espírito Santo, bum! Tiveram seus olhos abertos e viram que estavam no engano, que estava servindo uma celeuma de heresias, e que fizeram? Abandonaram, saíram desses redutos, saíram dessas espeluncas gospel, saíram desses muquifos evangélicos, deram fora. E por que se tornaram desigrejados? Ao se deparar com a verdade, querido, porque o dia que você lê David Martyn Lloyd-Jones, o dia que você lê Charles Haddon Spurgeon, o dia que você lê John Owen, o dia que você lê Jonathan Edwards, e você estiver fazendo parte desse circo, você vai ter um choque. Essas pessoas tiveram um choque. Aí sabe o que elas fizeram? Abandonaram essas igrejas. E o que aconteceu? Eles passaram por várias igrejas, na tentativa de encontrar uma denominação bíblica. Esses são honestos, transparentes, mas às vezes a situação geográfica dele não permitiu, ele não conseguiu uma igreja bíblica. Tem regiões, acredite você ou não, cidades, vilarejos, municípios, estados, que você não encontra uma igreja saudável, meu querido, e até alguma histórica. Você vai no culto, tem mais mosca do que gente no culto. E quando vai, começa a bocejar e dormir. E a membresia, o mais novo, tem 83 anos. Que ninguém aguenta o negócio. Está cantando. Mais que a neve. Não dá. E esses decidiram em quê? Já que não tem uma igreja, vou cultuar em casa, vou assistir sermão, vou comprar livro, vou tentar fazer culto familiar. O segundo grupo é por falta, se tornou desigrejado por falta de encontrar uma igreja saudável. Esse é honesto, sincero, ele procurou, mas às vezes as circunstâncias não me permitiram. Em razão disso, prefere ficar em casa, orar, ler a sua Bíblia. Esses são sinceros e honestos, mas às vezes não encontram igrejas na sua cidade. O terceiro grupo, por que se tornou desigrejado? Esse já não é aquele que está frustrado, decepcionado, é um movimento organizado. É um movimento que combate a igreja como instituição, como organização. É um grupo organizado que combate a igreja como instituição. Diz, igreja institucionalizada é uma invenção de Constantino. Deus nunca ordenou que tivéssemos templos, salões. Nunca ordenou que tivesse CNPJ, repartições, corpo diaconal, presbitério, tesouraria. Nada disso é bíblico. Jesus nunca ensinou. Isso aí é obra da influência grega, da filosofia grega. As igrejas hoje se tornaram empresas. Não existe hall de membros, seminário. Tudo isso está falido, ultrapassado. Então essas pessoas se reúnem em casa ou em grupos e não aceitam a institucionalização da igreja. E até certos aspectos eles têm razão, que a igreja hoje em muitos lugares se tornou uma empresa. Pequenas igrejas, grandes negócios, o business do Senhor. O negócio virou a coisa, não deu certo no vestibular, meu filho, abre igreja, grita, sapateia, que o Lajan vai vir.
E eu entendo que funciona como um robô, uma máquina de fazer dinheiro. Mas nem por isso, ao jogar a água fora, jogue o bebê também. Então, esses 3 grupos se tornaram desigrejados, e essas são as 3 razões. E qual é a grande causa que empurra essas pessoas para desistirem da igreja como instituição, para estarem decepcionadas com ela? O que leva essas pessoas a abandonarem de forma geral? Boa parte desse fenômeno foi causada pelos falsos profetas. Essa turma, essa laia, o tal de falso profeta, nem pesticida da melhor qualidade acaba com essa praga. Se tem um mal que a humanidade concebeu, foi o tal do falso profeta. Isso é um câncer. Você perguntar, uma das razões do Brasil estar nesse estado, os falsos profetas. Eles passaram uma visão distorcida da igreja. Eles apresentam a igreja a noiva. O que eles apresentam é uma gata borralheira, é uma bruxa desdentada feia. O que eles passam, a visão que eles passam de igreja, não é a igreja. As pessoas, puder dar mais um pouquinho de retorno aqui para mim, as pessoas estão com aversão daquilo que elas pensam ser igreja, mas não é. É a obra dos falsos profetas. Essa bruxa verruguenta, essa coisa, essa abominação, não é a igreja de Cristo. Mas eles passaram a visão distorcida da igreja, uma visão distorcida da conversão, uma visão distorcida do evangelho. Eles frustram e destroem a fé de milhares, causando então no povo todo esse repúdio pela igreja. Você sabia que nos últimos anos, sabe qual a religião que mais cresceu? Pastor Ival, o senhor vai ficar bobo. O ateísmo. Sabe por que o cara está se tornando ateu? Porque o cara vê um Deus gordo, vestido de vermelho, dizendo ho, ho, ho. Parece mais um aposentado da Previdência. Vê umas igrejas que parece mais centro de macumba. Vê um Deus covarde, um Deus inócuo, um Deus capacho que tem que ficar despachando bênção para crente caprichoso. Sim, crente, o que você quer? Eu quero uma casa. Tá, eu vou lá pegar a casa. O cara prefere virar ateu do que crer numa aberração. Então, os falsos profetas têm apresentado, tanto ao povo de Deus, quanto ao mundo, um falso Deus, uma falsa igreja, um falso evangelho, de forma que tem causado repúdio, tanto nos irmãos em Cristo, quanto nos ímpios. Então é melhor não congregar. Vou te dar um exemplo aqui. Ficar sem comer muitos dias é bom ou é ruim? Ruim, né? Ficar sem comer é ruim, não é? 20 dias sem comer é ruim? Qual é pior? Ficar sem comer ou comer lixo? Qual é pior? Então, muitos, na ansiedade, na tentativa de não comer o lixo, estão preferindo ficar sem comer. Desigrejados. É melhor ficar sem igreja, não comer nada, do que ir lá e comer lixo, veneno. Então até aí eu concordo. Agora, qual é a resposta bíblica para esse formato de cristianismo? Os desigrejados. O que a Bíblia diz quanto a isso? Você precisa saber que mesmo em meio às dificuldades, as tribulações, as opressões, você precisa congregar. Não espere igreja perfeita, pastor perfeito, presbitério perfeito, não espere ministério perfeito. Se você estiver esperando isso para congregar, meu querido, nem no céu você vai congregar, porque provavelmente você não vai para lá. A Bíblia ordena congregar, e a Bíblia proíbe o desigrejar. É o texto que eu abri, Hebreus 10, 25. Irmãos, não deixem de congregar.
A Bíblia ordena congregar. Para quê? Qual a finalidade? Antes fazemos admoestações, encorajemos uns aos outros. O desejo do escritor é dizer, é na congregação que vocês se reúnem para adoração mútua. Congreguem para adoração mútua. Congreguem para edificação mútua. Congreguem para exortarmos uns aos outros. Congreguem para advertirmos uns aos outros do pecado. Então a Bíblia ordena congregar. É uma ordem. O que é congregar? O que quer dizer a palavra igreja? Assembleia, reunião, congregação. É isso que quer dizer a palavra igreja. Jesus morreu pela igreja, comprou com seu sangue a igreja. E Ele ordena que nós nos reunamos como igreja. O que mais que temos que aprender? A Bíblia ensina, ou seja, qual é a resposta bíblica para o fenômeno dos desigrejados? A Bíblia ensina que eu só posso ser um membro do corpo de Cristo, estando no corpo de Cristo. Entendeu? Mais uma vez, a Bíblia ensina que eu só posso ser um membro do corpo de Cristo, estando integrado no corpo de Cristo. Não podemos ser cristãos saudáveis e plenos, sem estarmos ligados à igreja. Você tem base para isso? Vamos lá. 1 Coríntios 12:12, presta atenção. A Bíblia ensina que eu só posso ser membro do corpo de Cristo, estando integrado no corpo. 1 Coríntios 12:12, porque assim como o corpo é um, Paulo está falando paralelo da igreja, o corpo humano. Assim, quando o corpo é um só, você não tem dois corpos. O corpo é um só, significa, a igreja é uma só. Assim como o corpo é um, e tem muitos membros, o corpo é um, mas ele possui muitos membros. Corpo, para ser corpo, tem que ter muitos membros. Igreja, para ser igreja, tem que ter muitos membros. Crente, para ser igreja, crente, para ser um membro de igreja, tem que estar ligado na igreja. Mas vamos lá. E todos os membros, sendo muitos, vários aqui, constitui um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, gregos, escravos, livres, não há distinção social, racial. E a todos foi nos dado de beber um só Espírito, a habitação do Espírito, porque também, agora olha o 14, a bomba. Porque também o corpo, a igreja, não é só um membro, mas muitos. O que Paulo está dizendo? Porque também o corpo, a igreja, o corpo humano é só braço? Não. O corpo é só pé? Não. É só olho? Não. Porque também o corpo não é só um membro, só olho, mas muitos. Ou seja, porque a igreja não funciona só no teu quarto, porque a igreja não funciona sozinha, porque a igreja, ser cristão, não é ser composto de um membro, mas de vários. Aonde eu vou cair se eu dizer que o corpo não é um membro só, mas vários? Isso representa quem? A igreja. Eu vou te dar um exemplo. Você já viu alguma vez, pastor Ival? Pastor Ival até vê, porque vê umas coisas estranhas. Parou um dia no semáforo, sinal vermelho, ele passou na sua frente só uma perna. Uma perna. Você já viu isso? Quando você vê a perna, toda vez que você viu perna na sua vida, toda vez que você viu ela sempre está acompanhada do quê? Do corpo. Toda vez que você vê uma mão, que dia que você viu que é a mão da família Adams? Só lá. Sozinha. Ela batendo lá, aí não dá para falar porque é só mão, né? Toda vez que você vê uma mão, onde ela está integrada? Então é impossível ser um membro sem estar integrado no corpo. Ou seja,
Perna que é perna está no corpo. Crente que é crente está na igreja, vem para a igreja, adora na igreja, cultua com a igreja. Eu sei que igreja não é edifício, querido, me ensina o beabá. Igreja não é o edifício, igreja somos nós, habitação de Deus, templo do Espírito Santo. Quando nos reunimos nesse salão, somos a igreja unida, junta. Então você não pode ser igreja sozinho. Não existe membro vivo, saudável, fora do corpo. Você não pode andar na sua plenitude sem estar no corpo. Quer ver outra bomba? 1 Coríntios 12, 26. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. A ideia é assim, ó. O corpo não é cheio de membros. Se cai um peso de 50 quilos no meu pé, e eu fraturo o pé. O pé só que machucou, não foi o cotovelo, o joelho, a orelha, o rim, o intestino, ok? Mas se o pé estiver infeccionado, inflamado, engessado, o corpo também sente, sim ou não? Aí eu tenho uma febre, a febre só dá no pé? No corpo inteiro. A infecção, ela também passa para o corpo? Que mais? Quando eu mancar, é só aquele pé que vai sentir, ou vou ter atrofia no músculo, vou pôr sobrecarga no outro, vai doer a coluna? O corpo inteiro sofre. Agora me diz, como é que um membro sozinho vai sofrer junto com o corpo? Só se cumpre esse texto quem está ligado no corpo. Por isso, pastor Ival, tem gente que está morrendo dentro da igreja, sofrendo, padecendo, e ninguém sabe de nada e de ninguém, porque não está integrado no corpo. Cristo nos remiu para sermos uma comunidade solidária, unida, pelos laços do Calvário que nos unem, irmãos, unidos, conectados, integrados no corpo, de modo que um sofre, todos sofrem. Isso só pode ser cumprido para quem está integrado na igreja, e não para quem está na carreira solo. Que mais que a Bíblia diz sobre o fenômeno dos desigrejados? A Bíblia ordena a disciplina do crente, a disciplina eclesiástica. Isso só pode ocorrer no contexto da igreja. Mateus 18:15. Se teu irmão pecar contra ti, não, mas não pode pecar contra mim, porque eu sou carreira solo, ninguém me exorta. Mas lá, se o seu irmão pecar contra ti, não tem nem jeito do irmão pecar contra mim, porque eu não tenho irmão, eu não tenho igreja nenhuma, minha igreja é o Paul Washer. Vai, Paul Washer, eu não pequei contra você. Vai arguí-lo entre ele e ti. Só que no começo não tem jeito de cumprir isso sem estar na comunidade. Se ele te ouvir, ganhasse teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda consigo uma ou duas pessoas, para que depois, pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não te atender, dize-o à igreja. Como é que eu vou cumprir esse texto se eu não estiver ligado a uma igreja? Se eu não estiver vinculado no corpo? Essa é a disciplina eclesiástica. Por exemplo, o irmão é pego uma situação indevida, fornicando com a moça, e ele é membro de uma comunidade, ele está em pecado. O irmão fica sabendo, ele vai e repreende, você para com essa prática, se arrepende, chama ele arrependimento. Ele continua, leva outro irmão, que também conhece, que sabe do fato. Irmãos, nós temos visto que você está de modo indevido com a palavra, você tem que parar com isso, eu te chamo ao arrependimento. Não ouve. Leva para a igreja o caso, para a assembleia. O irmão fulano foi membro, se batizou aqui há uns anos atrás, ele está praticando o ato de fornicação e não se arrependeu. A igreja chama ele ao arrependimento. Na primeira tentativa, pode ser que o irmão se arrependa e livre-se daquele pecado e se restaure. Talvez na primeira não, na segunda vai com mais 2 ou 3 testemunhas, pode ser que o irmão se arrependa e livre-se daquele pecado. Na terceira vai a igreja toda, se ele está endurecido, pode ser que ele abre, se quebrante. É a maneira de disciplinar, de salvar o irmão do pecado, é a maneira de levar o irmão ao arrependimento. Como eu vou cumprir isso sendo um desegrejado? E mais, a quarta, se ele não ouvir, considera como publicano, pecador, ou seja, excomunhão, mas excluir da onde? Isso não tem igreja. A disciplina eclesiástica, diga-se de passagem,
aproveitando o ensejo, é uma prática esquecida, querido. Qual a última vez você foi disciplinado? Qual a última vez você foi disciplinado? Pela igreja, pelo pastor, pelos irmãos? Talvez você não sabe, você não congrega, você não participa. E detalhe, o que eu estou falando aqui não serve, pastor Eival, só para quem não tem igreja não. Tem aqueles que chega depois que começou e vai embora antes de acabar, que não quer nada. Irmão, sai, quer saber de nada, só belisca o aperitivinho, sabe o canapé? Só o canapézinho. Meu irmão, se integra a essa noiva que Cristo redimiu, seja submissa às autoridades eclesiásticas, participa dos sacramentos ou das ordenanças, batismo e santa ceia. Meu irmão, participe da escola dominical, das atividades, seja um membro saudável. Penúltimo, estou acabando. A Bíblia ordena o discipulado. O discipulado só pode ser feito dentro da igreja. Mateus 28, 18. Jesus aproximando-se falou dizendo: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas essas coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Para fazer isso, você necessita ser integrado na igreja. Como é que você vai ser discipulado, ou como é que você vai discipular? Cumprir a tarefa da grande comissão. O discipulado é feito na igreja. Para fazer isso, você precisa ser integrado na igreja, para ser instruído por mestres, como diz Efésios. Efésios 4:11, ele mesmo concedeu uns para os apóstolos, para cumprir a tarefa da grande comissão, ser discipulado. Eu sou discipulado por quem? Para os mestres, que está em Efésios 4, olha só, concedeu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Para quê? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, discipulado. Para que ele instituiu os dons e os ministérios? Para o aperfeiçoamento dos santos, para o discipulado. Para quê? Para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Como é que eu sou edificado? Pelo discipulado. Quem é que discipula? Os mestres. E eles discipulam para edificação de quem? Do corpo. E que é o corpo de Cristo? A igreja. Você só consegue o discipulado na igreja. Que mais? É a resposta da Bíblia contra os desigrejados. A Bíblia ordena a administração das ordenanças ou sacramentos, como quiser. Santa Ceia e batismo. Onde é feito a Santa Ceia e o batismo? Aonde é celebrado, meu irmão, as ordenanças, os sacramentos? Onde é administrado? Na igreja. Através de quem? Atos 20 e 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, ou pastores, para pastoreares a igreja de Deus, a qual Ele comprou com seu sangue. Para isso ser feito, deve haver uma estrutura, devemos estar vinculados a uma igreja. E último, a Bíblia ordena a comunhão dos santos. A igreja do Antigo Testamento não se expressava individualmente, antes era organizada e unida. Atos 2:43, olha o que a Bíblia diz: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições, com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. E perseveravam unânimes na comunhão, na oração, no partir do pão. Koinonia. O que é koinonia? É companheirismo, relacionamento social, ter algo em comum. Gente, como é que eu tenho koinonia sozinho, sem estar unido a um corpo? Participação mútua. Eu estive lá em Washington, na igreja do Mark Denver, tem um fenômeno até bonito lá. A igreja lá em Capitol, é perto do Capitólio ali, onde foi velado o Dr. Billy Graham. A ideia de comunidade deles é tão forte que
todas as famílias que congregam na igreja se mudaram para próximo da igreja, para coinonia. Como assim? Se alguém precisa de necessidade, furou um pneu, vai atrás do irmão que é vizinho. Alguém ficou doente, precisa socorrer o irmão. Um ajudando, protegendo o outro, edificando, municiando o outro. Coinonia, um edificando com testemunho, chorando com o que chora, ri com o que ri. Presta socorro, está ali, exorta, chama ao arrependimento. E isso é feito de forma comunitária, corporativa. Essa é a resposta que Deus tem, meu irmão, para aquele que está desiludido com a igreja. Eu quero dizer para você, por mais que você tenha razões e tenha razões justas, por mais que você esteja decepcionado e esteja verdadeiramente decepcionado, talvez seja um militante contra a igreja institucionalizada, querido, mas eu quero dizer, você está equivocado. O Senhor comprou com seu sangue a igreja, o Senhor nos remiu para nos integrar no corpo dele que é a igreja. Esses métodos e essas coisas, elas são necessárias para o nosso contexto. Precisamos de um salão para nos reunir. As autoridades requerem regulamentação civil. Nós precisamos distribuir dons e cargos. Mas não fazemos isso uma máquina, um negócio, uma empresa. É a intenção que deve ser julgada. Quando a igreja é um organismo vivo, atuando no poder do Espírito Santo, onde há uma comunidade de regenerados, remidos e lavados, andando na palavra, sendo conduzidos por pastores bíblicos, não há nada de errado com isso, porque foi isso que Cristo instituiu. Eu quero desafiar você a procurar uma igreja fiel às Escrituras, que tem um pastor bíblico, um homem compromissado com a verdade das Escrituras. Procure uma comunidade onde você tenha comunhão com os santos, compartilhe das suas dores, dê testemunho das suas vitórias, congregue junto, comungue junto, cante, adore junto, ofereça os seus talentos e sirva os irmãos mais fracos. Peça ajuda, abra seu coração para os irmãos mais fortes. Não fique sem congregar. Você precisa da disciplina eclesiástica. Você precisa adorar coletivamente. Você precisa louvar o Senhor coletivamente. Você precisa que todos os fatores que determinam a saúde de um corpo, de um membro, alcance você, conecte-se a um corpo. Talvez você está com aquela mão seca, cheia de hemorragia, quase morrendo, você está fora de um corpo. Pastor, mas está difícil. Ore a Deus, pesquise, faça uma leitura, estude. Se você quer escolher uma igreja, e é aqui de São Paulo, é das proximidades, escolha essa igreja, onde pastores fiéis têm assistido. Não digo pastores perfeitos, pecadores redimidos, que pregam a verdade debaixo do poder do Espírito Santo. Se une numa igreja bíblica, se você é daqui, ou se você que está me ouvindo, ore, jejue, visite, confira com as Escrituras igual os crentes bereanos, e então permaneça e se integre esse corpo. E se você não é de corpo nenhum, como eu faço para fazer parte do corpo de Cristo? Participando da Eucaristia? Não. Fazendo jejum na quaresma? Fazendo parte do hall de membros? Não. A igreja não é uma associação. A igreja é uma comunidade de regenerados, salvos, redimidos, transformados. Como eu me integro a ela? Através do arrependimento e da fé. Você deve se arrepender dos seus pecados. Crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, aquele que na cruz levou os seus pecados, sofreu a ira de Deus, satisfez a justiça divina em seu lugar. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, confirmando assim que o sacrifício foi perfeito e aceito pelo Pai. E agora, pode fazer Deus justo e justificador daquele que tem fé em Cristo. Ele ordena agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Se arrependa das drogas, se arrependa da bebedeira, se arrependa da prostituição,
Se arrependa das mentiras, se arrependa da maldade na infância, dos furtos, dos atos de imoralidade, do rancor, do ódio, do ressentimento. Se arrependa, volte as costas para isso e corra para Cristo. Corra para Cristo, corra para a cruz. Lá na cruz há perdão, na cruz há redenção, na cruz seus pecados podem estar vermelhos como a escarlata, mas se tornarão alvos como a neve. Há perdão para o pior dos pecadores, e na cruz você será redimido, e quando você se arrepender e crer, imediatamente você é integrado neste corpo glorioso, você faz parte da igreja invisível, que Ele redimiu, e que Ele um dia irá buscar. Vamos ficar de pé e vamos orar. Antes de você fechar o vídeo, eu tenho um recado muito importante para você. Talvez você assista os vídeos do canal há muitos anos e ainda não é inscrito. Então, eu te convido agora mesmo a se inscrever. Basta você clicar no botão vermelho aqui embaixo do vídeo e inscreva-se. E para você receber novas notificações de novos vídeos do canal, acione o sininho que está à direita deste botão. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei e ajude o canal Defesa do Evangelho a alcançar mais pessoas, para que possam ouvir o verdadeiro Evangelho. Deus abençoe você e um forte abraço.